3, 2 e... Vamos falar sobre graça hoje. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Felipe Melo. Nós estamos iniciando nessa noite o Papo JS. Um papo para falar e tratar da vida do jovem cristão. Um papo descontraído. Muito bom. Pra gente falar sobre o quê? Um papo descontraído sobre a vida do jovem cristão. Os dilemas, as dificuldades, as dúvidas e os questionamentos da vida de todo jovem. Fique tensa, por favor. Posso seguir ou vocês querem que eu volte lá do começo? Eu preciso fazer um corte agora. Peraí que a sua postura tá... Fala, JS! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais num Papo JS. E hoje quem está falando aqui não é o Felipe Melo. Deu para perceber, né, gente? Uma voz feminina aqui nessa edição especial do Papo JS. E primeiramente vou começar dizendo que eu sou a missionária Marcela Leocádio, líder de jovens da Assembleia de Deus Shalom. E hoje eu vou entrevistar, bater um papo gostoso com uma pastora. E eu vou dar uma dica para vocês. Mulher de Deus. Outra dica. Mulher ungida. Outra dica. Ela tem propriedade para falar do mundo espiritual. Já sabe quem é? Então vem comigo. Pastor Ezi Batista Vieira. Que prazer ter a senhora conosco nessa noite, Pastor Ezi. Para nós é um privilégio poder entrevistar uma mulher que tem deixado um legado e que tem causado admiração de muitos jovens. E hoje, quero perguntar para a senhora, começa nos contando, quem é a pastora Ezi Batista Vieira? Conte para a gente um pouquinho da história da senhora, pastora Ezi. Ok, a paz do Senhor Jesus, missionária Marcela, jovens Shalom e todos que estão ao nosso alcance. Uma alegria, um privilégio também poder informar alguma coisa que Deus tem concedido a nós. Pastor Ezi, uma pessoa que nasceu de uma família humilde, muito humilde, mas num lar evangélico. Portanto, nascendo em um lar evangélico, Deus me deu a oportunidade de me crescer e ficar adulta, já me envolvendo com a obra de Deus, sem nunca ter me afastado dos caminhos do Senhor. Uma menininha raquítica, magrelinha, tímida, que ainda sou, né? Dá para acreditar, jovens? Mas rompendo na vida, né? Gosto muito de estudar. Quando bem mais novinha, lutei muito e queria estudar. Só que eu só fui conseguir algo a mais depois de casada. Casei muito novinha e, enfim, só consegui fazer uma faculdade já depois de casada, já bem envolvida em trabalhos. Mas é assim, e na obra de Deus, desde muito criança. Eu tenho uma grande admiração por teatro, porque na minha época, Assembleia de Deus da minha época, não tinha dança, mas tinha teatro. Então, Puxa saco do teatro, hein? Me apaixonei por teatro, né? E eu fazia parte daqueles teatros lindos que a gente fazia de Natal, em festa natalina, e eu amava. E esse amor ficou impregnado, né? Ficou no meu DNA. Amo teatro, então. Então, um abraço aí para a Duda, né? Que é a nossa diretora de teatro, e a missionária Marcela. E eu dou nota máxima para artes com unção na igreja, porque eu cresci e vivi com tudo isso. E é assim, estou rompendo na vida, né? Essa é a pastora Ezi, simples, humilde. Amo a igreja, amo fazer a obra de Deus. Toda vida amei demais fazer a obra de Deus. É uma parte. Quantos anos com o pastor Hermes, pastora? Vamos fazer uma pequena pausa. Quantos anos junto com o pastor Hermes? 54 anos. De casada. Jovens, fiquem atentos. Tem alguma dica nesse casamento para durar 59 anos? 54 anos. Pega a dica. Pastor Ezi, mas atualmente, há 30 anos, a senhora lidera a Tarde da Bênção. Então, conta pra gente o que é a Tarde da Bênção. Qual o propósito da Tarde da Bênção, da Assembleia de Deus Shalom? Então, a Tarde da Bênção, quando nós chegamos para o Tocantins, para o começo de Palmas,
Nós começamos uma igreja, na verdade a gente começou dirigindo uns cultos em lares, e quando a gente iniciou ali na 804 Sul, que é a antiga 81, nós fizemos um templo pequenininho, bem pequenininho mesmo, e nós trouxemos um pequeno legado de Tarde da Bênção de Goiânia. Lá a gente só auxiliava fazendo Tarde da Bênção, mas Deus nos deu um modelo diferente de Tarde da Bênção aqui em Palmas. E nós oramos e entendemos que era o momento, era a hora. Era algo que Deus tinha falado conosco lá em Goiânia ainda, não nos moldes de Tarde da Bênção, mas Ele nos daria um projeto que a gente ia mexer com a estrutura da cidade. E realmente foi a Tarde da Bênção, né? Nós iniciamos a Tarde da Bênção com uma certeza absoluta que ia dar certo, e entendendo que foi projeto de Deus. E a Tarde da Bênção, então, já tem 30 anos, pastora? Aproximadamente. Nós começamos, não tem 30 ainda, né? Porque nós começamos em 1995, já tem 30? Acho que não. E agora, jovens? Fica aquela interrogação aí. Faz a conta. Faz a conta vocês. Pastora, e na Tarde da Bênção, pelo que a gente ouve falar, trata-se muito do mundo espiritual, não é isso? Sim. E o mundo espiritual, ele é real? Com certeza absoluta. Absoluta. E aí, só voltando um pouquinho, missionária Marcela, quando nós iniciamos Tarde da Bênção, o pastor Hermes, ele realizou o primeiro culto. É um culto, na verdade, Tarde da Bênção é um culto mais focado para a libertação, para a salvação de vidas. E assim, cada dia, cada culto, cada Tarde da Bênção, o Senhor tem um projeto. E a gente só executa aquilo que o Senhor nos orienta. Mas, na verdade, o foco principal é libertação mesmo, é trabalhar mesmo o mundo espiritual, que é extremamente real. E como que funciona o mundo espiritual, pastor Ezi? Essa pergunta é um pouco difícil. Talvez os jovens, muitos deles não sabem como que funciona o mundo espiritual. Conte um pouco pra gente, pastora, como que funciona? Então, o mundo espiritual, ele tem dois ângulos, né? Nós trabalhamos o mundo espiritual tanto da beleza do céu, do Senhor nosso Deus, como também as trevas. É também chamado de mundo espiritual. E por isso a gente chama a Tarde da Bênção de um trabalho, um culto de libertação, porque a gente não vive só o mundo espiritual pacífico, o mundo espiritual dos céus. A parte boa, né? Não, a gente tem os enfrentamentos também com as trevas, que também é mundo espiritual. E qual... Tá, a gente entendeu que tem que haver libertação, mas qual é a importância, pastor Ezi? Qual é a importância hoje para um jovem conhecer o mundo espiritual? Seja ele pouco tempo de convertido ou seja ele muito tempo de convertido. Qual é a importância? Então, acaba que é uma necessidade, não é porque seja tão somente importante, é uma necessidade para você aprender se defender e aprender a atacar também. Você tem que aprender a lutar e o mundo espiritual nos ensina isso. Então, é uma necessidade que todo crente, que todo jovem, que todo adolescente precisa, porque senão ele fica muito, muito neutro, muito alheio, sem saber o que fazer quando surge uma situação. Então, é uma necessidade. Fica muito no oba-oba, né, Fica pastora? muito no oba-oba. Se acontece, por exemplo, uma possessão e não souber lidar com isso, é complicado. Exatamente. Para um jovem. Voltando um pouquinho, quando eu estava muito novinha, veja bem como é a chamada. Quando você não está entendendo nada, se Deus está te chamando para algum foco, eu só vim saber disso depois de muitos anos. Mas quando na igreja acontecia uma possessão demoníaca, em qualquer um culto que tinha na igreja, na Assembleia de Deus lá primitiva, eu não tinha medo. A maioria dos jovens ou de criança corriam da igreja, que tinha muito medo daquelas manifestações. Eu partia para cima, eu queria ver de perto. Chamado. Eu queria ver de perto o que ia acontecer. E o que acontecia comigo? Jovem, mulheres, não tinha muita oportunidade. Era só os obreiros do sexo masculino que lidava com as situações de possessões. Mas eu ficava meio que à distância e eu vibrava, eu sorria quando eu via eles darem o comando e aqueles demônios submeter aquela autoridade espiritual que os obreiros tinham, o demônio tinha que sair. Então eu vibrava, eu sorria, eu falava, isso é muito importante, eu quero isso para mim. Entendeu? Será que hoje, jovem, você já presenciou alguma manifestação demoníaca? Ou será que você corre
Ou você faz igual a pastora, sorrir para ver? Então, já que a senhora tocou no assunto, possessão, então, é real, pastora? Com certeza. Possessão demoníaca é real. Sim. E a senhora tem algo para compartilhar com a gente? Alguma experiência que a senhora viveu ali, nesses anos todos, e que... A senhora já falou que a senhora sorria para isso, então a senhora sabia que a senhora tinha chamado. E desde quando, assim, qual foi a primeira, então? Vamos ver se a senhora lembra a primeira vez que a senhora teve que lidar com isso. Será que a senhora lembra? Na verdade, eu não sei se eu lembro de primeira, porque foram tantas, inúmeras. Mas eu preciso dizer que existe uma diferença de tão somente uma possessão demoníaca, existe uma diferença para um processo de libertação. A possessão demoníaca, ela é coisa rápida, que você dá o comando e os demônios obedecem naquele momento e sai da pessoa e às vezes nunca mais volta. Às vezes foi só uma abertura que foi dada, uma situação e a pessoa tem uma possessão demoníaca. E quando é um processo, é um histórico, é maior, você tem que lidar com muitas outras situações até terminar, até que a pessoa não repete. Por isso que muita gente não entende. Quando é um processo, tem muita repetição de possessão demoníaca na mesma pessoa, Olha só. até acontecer todo o processo no final. E que é um processo, muitas vezes, é a curto, médio ou longo prazo. Aproveitando que a senhora falou de uma oportunidadezinha, né? Talvez, como se fosse só uma possessão. Então, nós entendemos que tem que haver legalidade, né, pastora? Sim. Tanto para o processo quanto para... O processo, na verdade, são várias legalidades que foram Sim. abertas no decorrer dos anos. Com certeza. E como que essas legalidades, pastor? Então vamos puxar a língua de como que essas legalidades. São inúmeras também, né, Marcela? Isso, às vezes, vem de algo familiar, práticas de ocultismo, práticas de prostituição, práticas, todo tipo de práticas indevidas que a Bíblia condena, que a Bíblia diz não. Se a família ou a pessoa praticou, são legalidades abertas, ou o que a gente chama de portas abertas. São vínculos adquiridos, não resolvidos. Então, é como essa porta está aberta, os demônios entram a hora que quer. Eles têm acesso, Tem acesso livre. O tempo todo. O tempo todo, porque tem um direito, porque as pessoas submeteram aquele empurrão que ele deu para o pecado e nunca consertou, nunca quebrou aquele vínculo. Então, ele tem acesso àquela pessoa a hora que ele quiser. Então, acontece que a pessoa fica com a vida arruinada, não prospera, não produz frutos. Pode até estar na igreja, Marcela. Isso que é muito complicado. Pode até estar na igreja, mas não tem uma prosperidade espiritual, não cresce ministerialmente. Às vezes, familiarmente, é também uma relação complicada. No casamento, envolve tudo. Ou resolve, ou vai ter que empurrar assim, ó. Muito bem, jovens. Então, é um caso a se pensar, né, pastora? Como? Será que não temos pessoas hoje em nosso meio que precisa passar por uma libertação? Será que... Eu não falo... Mas é porque no contexto, pastora, igual a senhora está falando aí, pode ter problemas no casamento, problemas de diversas formas. Será que hoje existem pessoas precisando desse processo? Não quero dizer que a pessoa deixa de ser crente ou não. Ela pode continuar sendo crente, mas lá no fundo pode haver uma necessidade de alguma libertação, de alguma coisa que foi dada a legalidade. Não é isso? Verdade, isso a pessoa precisa de aceitar, Marcela, porque muita gente não aceita. Muita gente faz uma complicação. Eles acham que se passar por um processo assim, está meio que complicando a salvação dele, que não tem nada a ver. O pastor Hermes gosta de brincar, cada coisa é uma coisa. Uma coisa então, é uma coisa. A salvação, ela está garantida uma vez que você vem para o Senhor Jesus, você arrepende dos seus pecados, você está disposto a renunciar o que você fazia antes e ficar crente, querendo produzir fruto. É aí que entra essa outra parte. Querendo produzir fruto, mas não foi resolvido alguns vínculos do passado, alguns contratos do passado, e aí ele está na igreja, mas não consegue... Ele fica no passo a passo, ele não sai do lugar, tá entendendo? Entendi. Ele está lá na igreja, mas ele não sai do lugar. É uma boa pessoa, mas ele não consegue produzir nada. Então, esse tipo de coisa tem muito na igreja, Marcela. E aí tem muita coisa que as pessoas falam, mas isso é uma coisinha de nada. Eu li um livro uma vez que diz o seguinte, pequenos pecados que vão deixar muita gente fora do céu.
Pequenas coisas que as pessoas acham que não tem nada a ver, ainda usa esse jargão, nada a ver, tem muito a ver, porque o céu é uma peneira fina para entrar no céu. Então, nós temos que resolver aqui na terra. E muita coisa se resolve passando por um processo de libertação. Eita, jovem. Tá gostando do assunto aí? Fique ligado. Então, já que nós estamos falando de possessão, falou de libertação, mas, pastora, tira uma dúvida. Existe também manifestação do Espírito Santo? Ou é só o lado negro que manifesta? Ah, não. Vamos falar do lado bom. O sobrenatural de Deus é coisa excepcional, é maravilhoso. A gente tem vontade de que não acabe aquele momento, de tão bom que é. É maravilhoso. A gente, quando termina, quando passa esse processo do sobrenatural de Deus, do mundo espiritual de Deus, a gente fica achando que a gente está muito impuro, que a gente está imundo, porque nós vivemos uma santidade ali, junto com a gente viu aquela manifestação do Senhor junto com a gente, e aí, daí a gente acha que a gente está muito impuro, que a gente está muito imundo, né, por ter presenciado aquela presença de Deus daquela forma tão real, e isso é forte, muito forte. Então, pastor Ezi, conta para os jovens, para todos que estão nos ouvindo, uma experiência que a senhora teve de processo de libertação. Já que tem o sobrenatural de Deus ali, que é muito gostoso, tem a parte ruim também que a gente já ouviu. Conta para a gente, pastor, uma experiência que a senhora teve. Então, jovens, é algo assim, quando você está bem envolvido em processo de libertação, a impressão que se dá é que você não quer viver outra coisa. E daí, missionária Marcela, a gente tem N experiências. E eu me lembro de muitas, tem dia que dá muita saudade, apesar que era muito cansativo, mas dá muita saudade, né? Eu lembro de uma ocasião que a gente estava no processo de uma moça, um processo intenso, muito intenso. E nesse dia, então, foi um dos dias mais intensos, que manifestou uns demônios muito monstruosos. E eu estava com parte da equipe na sala, e aqueles demônios vieram realmente naquele dia para matar aquela moça. Eles queriam a todo custo tirar a vida daquela moça. E todo o comando que a gente dava, parece que era como nada. E eu comecei a me sentir desarmada. E eu deixei as irmãs com aquela moça naquela cama, naquele processo que a moça estava morre no morgue, de tanto ataque, de tanto dardos, de tantas flechadas espiritualmente a moça se sentia recebendo. Eu deixei, corri e prostrei. Não, quando eu estava naquela peleja, na mente eu disse: Senhor, eu não sei mais o que fazer. E o Senhor sussurrou no meu ouvido: só a minha misericórdia. E eu larguei na hora aquela moça e abaixei, prostrei no chão. Quando eu comecei a falar: Senhor, então, eu ia dizer, então eu apelo para a tua misericórdia, cessou imediatamente aqueles ataques. Mas eles cessaram assim, foi igual desligar. Igual apertar assim no botãozinho, desligou. Fez aquele silêncio total na sala. E eu fiquei prostrada. E prostrada, chorando. Eu falei: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas seja o que for, esse silêncio, o que o Senhor me diz? O Senhor me disse assim, mais uma vez, sussurrando no meu ouvido: a partir de hoje, você conhecerá muito mais a minha misericórdia. Isso foi fantástico, Marcela, fantástico. Eu não queria sair daquele chão. Parece que eu grudei naquele chão abraçado com meu Deus, entendeu? Foi fantástico você ouvir isso e saber disso. E depois disso eu já vivi muitas vezes a experiência da misericórdia de Deus de fato. Nossa, vocês estão preparados, gente? Segura aí. Pastor Ezi, e como que um jovem, alguém, pode proceder para viver mais próximo de Deus? Como que, para ter essa afinidadezinha aí? É de qualquer jeito? Ou tem alguns princípios isso aí? Ou de qualquer jeito vai ficar mais próximo de Deus? Para poder viver esses sobrenaturais? Todo o processo praticamente se resume em uma única palavra: renúncias. Você tem que renunciar a muita coisa, renunciar ao seu querer, renunciar ao seu eu acho, eu posso, eu sei. A gente tem que aprender a viver na dependência dele. Viver na dependência dele, eu fiz uma ocasião que a gente estava bem num processo muito difícil. Eu falei: Senhor, o que eu poderia fazer para agradar o Senhor, para eu ter respostas em momentos cruciais de libertação? O que eu poderia oferecer ao Senhor? O que o Senhor receberia de mim? E o Senhor colocou no meu coração assim: mais obediência e fidelidade.
E eu fiz aquele dia esse pacto com o Senhor, essa aliança com o Senhor. Eu fiz uma aliança. E aí o Senhor ministrou meu coração. Todas as vezes que você tiver em dificuldade, em processo de libertação, recorra a essa aliança porque eu aceitei. Olha bem, aliança de obediência e fidelidade. Está inserida em renúncia. Renunciar ao seu querer, à sua vontade, ao seu jeito de ser. Então, obediência e fidelidade é algo que agrada tremendamente o Senhor nosso Deus. É o tudo que Ele quer de nós. Se ligou, jovem? Tá achando que para ser crente, para entrar no céu é de qualquer jeito? Não é. Chama-se princípio da obediência, da renúncia. A pastora Ezi tem deixado esse legado. Quem conhece de perto sabe, e quem não sabe vai aprender agora todos esses processos de intimidade com Deus. Pastora, voltando lá atrás, com relação às legalidades que é. No meu dia a dia, no dia a dia de um jovem, como que é aberta essas legalidades? Será que uma palavrinha de mentira dá uma legalidade, pastora? Será que um enganozinho, um jeitinho brasileiro, será que abre uma legalidade? Qual, assim, no dia a dia, pastora, no básico mesmo, quais são as legalidades que são abertas para o mundo espiritual? Então, missionária Marcela, o primeiro exemplo que você citou aí de mentira. Mentira parece ser tão trivial, parece ser coisa tão do nosso dia a dia, só que a palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse que ficarão de fora. O pecado de mentira, ele está junto no mesmo pacote de idolatria, de feitiçaria, de adultério, de homicídio. Todos que mentem, que cometem mentira ou que amam a mentira. E em cima de mentira, de uma legalidade, eu tenho uma experiência muito interessante. Há muitos anos atrás, eu trabalhava numa escola em Goiânia. E eu toda a vida eu não gostei de contar pegadinha e tal. Só que os colegas contavam, não era nada imundo, nada improvável, era coisa, mas toda pegadinha tem um fundo de mentira. O que o Senhor me ensinou foi isso. Toda pegadinha tem um fundo de mentira. Fundo, né, e um dia, olha a minha experiência, um dia, os colegas contando, as colegas, eram mais mulheres, e eu não falava nada, eu nunca contei uma sequer, e às vezes eu sorria, trabalhando ali, e eu sorria daquilo que elas falavam. E um determinado dia tive uma experiência terrível. Nesse momento que uma contou e eu fiz um sorriso, foi como assim, fração de segundo, foi como se eu saísse de mim, se eu tivesse uma ausência de mente. E eu ouvia som de trombeta, som de glória a Deus, som como se a igreja estivesse sendo arrebatada, e eu estava ficando. Eu ouvia todo aquele ruído, e quando voltei assim em mim, eu fiquei super assustada, e eu levantei rapidamente, fui até a porta da minha sala para ver se eu via algum aluno da minha igreja, da nossa igreja, se estava por ali, ou se Jesus tinha vindo buscar a igreja, eu tinha ficado. Porque a impressão que eu tinha é que a igreja tinha ido e eu tinha ficado. Por conta disso. Então, é uma forma de amar a mentira. Eu não mentia naquelas pegadinhas, eu nunca contei uma, mas parecia que eu amava porque eu sorria. E o Senhor me disse que por conta daquele meu sorriso, eu compactuava com as pegadinhas e eu poderia ficar fora do céu. Pastor, então o negócio é mais sério. Aproveitando a palavra mentirinha aí, e aquele famoso exagero, é mentira ou não é? É mentira também. O exagero da verdade, veja bem, o exagero da verdade, você tem uma verdade, mas você exagera, você acrescenta, é mentira, o acréscimo é a mentira. Se você acrescentou além daquilo que alguém falou para você, você fala aquilo e mais um pouco, você mentiu, porque a pessoa não te falou tudo aquilo. Então, o exagero da mentira, da verdade, é mentira também. Pastor Ezi, continuando falando de legalidade aqui, vamos perguntar algo. Os nossos jovens, a maioria deles estão pensando em casamento. Quais as legalidades no namoro, pastora, que pode se abrir para um casamento e que isso vai ter prejuízo lá na frente? Quais são essas legalidades? Então, hoje em dia é muito complicado falar disso porque os jovens respondem para a gente assim, nada a ver, a gente já vai casar mesmo. Mas, enquanto você não tem o ato legal do casamento, você não tem direito ao corpo do outro. Então, avançar os limites. Aí diz assim, pastora, só no tempo da senhora que namorava em corte. Não. Se você quer um namoro santo, você tem que namorar corte. Porque se você toca no corpo do outro antes do casamento, está abrindo a legalidade. Se você avança o sinal sexualmente, pior ainda.
E o que semeia nesse corpo vai colher no corpo. Mais tarde virá as consequências. E muitas vezes, a gente tem muitas experiências, às vezes a consequência nem vem no próprio casal, mas pode vir nos filhos, Marcela. Isso é muito sério, entendeu? Jovens, presta atenção no que a pastora está falando. Isso é muito sério. Pastor, aproveitando a parte da legalidade, a noiva chega atrasada no casamento. A cultura diz que é elegante, né? E aí? A cultura diz Que que a é senhora nos chique. diz? A cultura diz que é chique chegar atrasado, que é elegante, que tá. Então, é uma legalidade, porque dentro desse contexto, o que falta? É uma quebra de princípio de compromisso. Quando a gente recebe o convite dos noivos, lá está dizendo assim, cerimônia acontecerá às 19h30 do dia 30 de novembro, digamos. Todos os convidados estão lá às 19h30 para aquele compromisso que foi enviado para eles, menos a noiva. Então, Isso gera um constrangimento, já quebrou o princípio, já quebrou a palavra de compromisso. Que ela deu uma palavra de compromisso que seria às 19h30. Não tem nada de elegante, gera o mal-estar nos convidados, gera mal-estar no ministrante. Gente, eu e o pastor Hermes já fomos celebrar um casamento uma vez, que estava marcado para 19 horas. Sabe que hora a noiva chegou? 10h30, às 22h30. meu Deus. O pastor já estava contando 1, 2, 3 para ir embora. Muita não fazer o falta de casamento. respeito. E o que acontece? A palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Lá na Igreja Católica, o padre não celebra se a noiva chegar atrasada. Lá tem 15 minutos de tolerância. Se não chegar, o padre vai embora. E por que os pastores têm que esperar? Vocês pararam para analisar? Boa pergunta, né? Por que os pastores têm que esperar? Um atrasozinho assim de 40 minutos, 1 hora? Então, qual que é o erro aí ao chegar atrasado? Então, aprenda, jovens. Não tem nada de elegante a noiva chegar atrasada. Cumpra seu compromisso de horário que você fez para os seus convidados. Seus convidados estão ali por causa de você. Por causa de você, noiva, noivo, estão ali por causa de vocês. Então, aprenda a cumprir esse horário. Não quebre isso, porque senão vai virar um ciclo vicioso no seu casamento, quebra de compromisso. Aproveitando para falar do horário, pastora, é só noivo e noiva que não pode quebrar esse compromisso ou é todo crente que dá uma palavra que fala tal dia e tal hora eu vou fazer isso e não faz? E aí? A Bíblia diz que é sim, sim, não, não, né? Vale para todo mundo isso aí. Claro para todo mundo, viu? Todo mundo. Não é só para você que vai casar, viu? Mas quem vai casar já fique ciente. Principalmente se for convidar a pastor Exílio e o pastor Hermes para celebrar o casamento. Fica a dica, viu? Não se preocupe. Acho que a pastor Exílio e o pastor Hermes já está ficando fora de forma, tá? Tá não. Vai fazer o meu ainda, eu creio, em nome de Jesus. Os jovens da glória a Deus aí de pé. A missionária Marcela vai casar agora, em 2023. Só não tem o noivo, mas em nome de Jesus. Amém. Pastora, e aproveitando essa questão da legalidade, e vem aquele ponto. Pastora, mas eu me converti agora, tem 1 ano. As minhas escolhas passadas, elas refletem no meu futuro? E aí? Elas refletem, com certeza, por isso que a gente tem que ser muito sábio para fazer escolhas. Mesmo quando você não está na igreja, escolha a responsabilidade pessoal. Todo mundo sabe disso, né? Escolha a responsabilidade pessoal. E aí, e toda escolha tem consequência, boa ou ruim. Se você faz uma boa escolha hoje, você vai ter resultados bons. Mas se você faz uma escolha ruim, você vai ter resultados ruins também. Não tem como, é inevitável. Quem planta, colhe. É o famoso quem planta, colhe. Então, e a colheita, ela é bem mais generosa do que o plantio, né? A colheita, ela é bem mais generosa, né, Muito. pastora? Então, porventura, os jovens que vieram, né, de um histórico, digamos assim, de relacionamentos muito abertos, pastora, e vem para a igreja agora, e agora então vai procurar um namoro. Seria interessante eles olharem para dentro de si, ver se não há necessidade de uma libertação nessas áreas que foram sentimentos, relacionamentos rompidos, né, a forma com que se namorava, porque no mundo é tudo muito fácil. O que a senhora tem que falar para a gente? Com certeza ele vem. Aí entra aquilo que eu já falei mais atrás, a questão da renúncia. Ele vai renunciar hoje os desejos da carne para ter um namoro santo, para ter um namoro de corte, né? Então, o que ele fez lá atrás,
ele veio para o Senhor Jesus, no momento da conversão dele, ele pediu perdão de tudo que ele fez de errado lá, e o Senhor Jesus perdoou. Mas ainda assim, é interessante, é necessário ele passar por um processo de libertação para quebrar os vínculos. Qualquer tipo de avanço de sinal com uma pessoa que você não casou com ela, você ficou vinculado àquela pessoa e é necessário fazer esse desvinculamento através de um processo de libertação. Não é nada errado isso, não é nada humilhante, é necessário para uma vida de santificação, para uma vida melhor, para uma vida bem próxima do Senhor, uma vida bem próxima do Espírito Santo. Então, pelo que dá a entender, pastora, uma vida espiritualmente sarada, ela vai nos dar uma vida emocional sarada também. Tem ligação, vida espiritual com vida emocional? Tem. E como tem. É igual a mão e a luva. É igual a mão e a luva. Tem sim. Quando o seu emocional, isso vale para qualquer pessoa, para qualquer crente, para qualquer pessoa, para qualquer líder. Não existe líder blindado. Para qualquer líder, o seu emocional está em baixa, pode observar que o seu espiritual também vai dar uma baixada. Baixa a motivação, o seu período de oração não é tão intenso, o seu jejum fica muito mais difícil, porque você não está muito intensa espiritualmente. O seu emocional está puxando o seu espiritual para trás. Então é preciso ter esse cuidado de estar trabalhando o emocional, buscando cura sempre por emocional, para que ele não afete o seu espiritual. Então, da mesma forma, pastora, pelo que eu entendo, então, se nós estivermos passando por uma guerra espiritual muito forte, isso diretamente também vai ligar à nossa vida emocional. Vai. Se nossa vida espiritual estiver sendo atacada, o nosso emocional vai automaticamente também. E como que faz para manter esse equilíbrio, pastora? A gente precisa de recorrer aos parceiros de oração. É de extrema necessidade você ter parceiros de oração que te cubra, que te ajude, que te fortaleça. É como se você estivesse tomando uma medicação de forma indireta. Você está fazendo uma terapia, recebendo uma terapia de modo indireto. Os parceiros de oração ou a equipe de intercessão tem uma validade imensa nesse momento que você está numa guerra e você apela. Por exemplo, nós da equipe da Tarde da Bênção, nós temos essa cultura desde que nós iniciamos. A gente ora uns pelos outros semanalmente. A gente faz um sorteio, a gente troca ali os nomes. Toda semana eu sou responsável de dar uma cobertura espiritual para a fulana da minha equipe. E, consequentemente, ela por mim. Toda semana a gente tem pelo menos uma pessoa intercedendo diretamente por mim e eu por uma pessoa diretamente. Isso além, fora dos demais que nos ajudam de forma indireta. Então, a cobertura espiritual, né, pastora? Extremamente necessária. Necessária, né? Então, voltando para... Vamos trazer aqui o emocional agora, pastora. Como que uma pessoa pode identificar uma ferida emocional? Como que a pessoa pode identificar? Ou melhor, quais são as feridas emocionais e como identificar? Vamos fazer assim para ver se os nossos jovens ficar atentos aí e percebam. Quais são as feridas emocionais? Feridas emocionais, elas é uma imensidade. Existem muitos ângulos em muitas áreas, né? A gente pode abrir uma ferida emocional. E essa ferida emocional tem alguns primeiros passos para que a gente cuide dela. É como uma ferida de verdade, na sua mão, no seu braço, no seu pé. Você precisa reconhecer que existe uma ferida. Você precisa reconhecer que você foi ferido em alguma área. É a primeira coisa, tem que reconhecer que está doendo, que tem uma dor e que é uma ferida que está aberta ali. Tem que reconhecer e admitir que existe a ferida e que está doendo. E assim é a forma de identificar, porque qualquer ferida emocional dói, Marcela. Em qualquer momento ela dói, ou ela tem umas que dói continuamente. Aí tem umas que dói de vez em quando, mas tem outras que dói continuamente. A primeira coisa é você identificar essa dor, identificar que ferida está doendo. E quando foi essa ferida, tem imensidade de feridas que são abertas, a rejeição, abandono, tristeza, tem muita coisa, desqualificar você. Isso acontece lá quando você estuda, quando você trabalha, quando você está lá na faculdade, né? Me contaram esses dias de uma menina na escola que
Ela sempre foi boa de matemática, mas no dia que ela fez uma prova, ela não se saiu bem. E a professora disse assim, você vai ser reprovada, porque você é burra, você não sabe matemática. A menina não conseguiu fazer mais nada de matemática desde aquele dia. Travou. Travou. Eu conheço uma pastora que está morando hoje nos Estados Unidos. Ela morava numa cidadezinha do interior e ela disse que tinha um desejo imenso de aprender a falar inglês. E ela ia para a escola, lá no ensino fundamental ainda, e a professora sabia, nem a professora sabia inglês direito. Então, e tudo que a menina falava, ela falava assim, você é burra demais, você não vai saber inglês nunca. Ela travou também. Ela tinha um desejo imenso, mas ela só se libertou o dia que ela identificou, porque quando ela lembrava daquela professora dizendo que ela era burra e que ela não aprenderia a falar inglês nunca, doía demais, ela chorava, ela disse, mas eu quero aprender a falar inglês. O dia que ela identificou essa ferida, ela foi buscar a cura. Ela foi curada, hoje ela fala fluentemente, mora nos Estados Unidos, casou com um americano, mora lá, fala fluentemente, é intérprete, tradutora, ela ficou top. Muita amiga então, nossa. Aproveitando falar de feridas, pastora, a questão do abandono, quem foi abandonado pelo pai, né? E como que faz? Aí a pessoa sabe que ela tem esse abandono, e aí? Entra a parte do perdão. Com certeza. Tem que liberar o perdão Tem ou não, que liberar, meu pastor? É fundamental a liberação do perdão. Então vamos para lá. A falta de perdão, minha pastora. O que pode causar uma falta de perdão aí? Vamos mudar aí um pouquinho o foco. A falta de perdão te deixa aprisionada àquela situação para o resto da vida, até você resolver liberar o perdão. Por exemplo, a ferida não vai curar. Ela vai estar aberta o tempo inteiro até que você libere o perdão. Porque o perdão, a liberação do perdão, ela é tão interessante, missionária Marcela, que tanto fica aprisionado a pessoa que praticou o abandono como quem foi abandonado. O dia que você libera o perdão, os dois ficam libertos. Eu atendi uma moça uma ocasião, há alguns anos atrás, ela tinha um problema realmente com o pai. Foi bem colocada a sua pergunta. Era exatamente com o pai, que o pai não cuidava da mãe, a mãe adoeceu, foi para a cadeira de rodas e o pai não deu atenção, enfim, até que a mãe foi a óbito. E essa filha ficou magoadíssima com esse pai porque não cuidou da mãe e, consequentemente, dos filhos, né? E daí ela disse, eu não quero nem saber notícia, tem mais de 20 anos que eu não tenho notícia do meu pai, não quero ter notícia dele. Foi uma luta muito grande esse dia desse atendimento, até que eu fui orando e falando e conversando com ela, até que ela resolveu, o que eu posso fazer então? Eu falei, você vai liberar o perdão para o seu pai. Ela disse, ele que tem que me pedir perdão, porque foi ele que fez isso. Minha filha, a palavra do Senhor não diz isso. É quem está ofendido que tem que liberar o perdão. E daí eu falei, eu vou te ajudar, você pode liberar o perdão e você vai ter notícia do seu pai em menos de 15 dias. E aí ela, com muito choro, com muita dificuldade, ela resolveu liberar o perdão, caiu pelo chão, chorou demais e liberou o perdão naquele dia para o pai dela. Ela conseguiu liberar o perdão. Ela disse que foi a melhor noite da vida dela, que ela dormiu com muita tranquilidade. Não foram 15 dias, com 3 dias ela recebeu a ligação, era o pai dela ligando para ela. Jovens. É terrivelmente produtivo você liberar o perdão, é uma bênção de Deus a liberação do perdão. O que eu estou ouvindo da pastora Ezi não tem como não ser diretamente para mim. Tem 10 anos, minha pastora sabe que eu não sei notícias do meu pai. E talvez até acho que eu já liberei o perdão, mas será? Será que no fundo está mesmo liberado, né, minha pastora? Mas a falta de perdão, então, pastora, ela nos traz um prejuízo muito grande. Sim. Tanto para quem precisa liberar o perdão, quanto para outra vida que você está lá segurando, não é isso? Pastor, aí, então, dessa mesma linhagem da falta do perdão, vamos falar então de relacionamentos, vamos trazer para os nossos jovens hoje, namoros que foram rompidos, pastor, e aquela ferida ficou ali, e a pessoa então não consegue mais ter um relacionamento. O que esse jovem precisa fazer, minha pastora? Eu posso voltar só um pouquinho para fechar a questão lá da liberação do perdão relacionada a pai e filho? Fique à vontade, minha pastora. Eu senti muita vontade porque, jovens, eu conheço sim um pedacinho da história da missionária Marcela. E às vezes isso não é só com ela que acontece com todos nós. A gente acha que liberou perdão e é um perdão que a gente chama de perdão barato. Não é um perdão sacrificial.
E esse perdão barato é aquele que a gente está convencido que a gente perdoou, mas ainda tem uma barreira de orgulho dentro da gente e que por isso que ele se torna barato. Ele não teve efetividade. Não teve, missionária Marcela. Eu lamento dizer isso, que não seja só para você, mas de repente traga esse perdão do profundo da sua alma, como outras pessoas que vão estar nos ouvindo, traga do fundo da sua alma, que a cura virá por completa e você vai ter resultado. Pode Amém. ter certeza disso. Amém, meu pastor. Ok, minha filha? Amém. Fala assim porque eu te amo, te considero como uma filha. Vocês Tá estão bom? vendo aí, né, gente? Não é só vocês que escutam daí, não. A gente também escuta aqui. A gente apanha, a gente chora, a gente vai seguir na vida. Pastor, então, muito obrigada pelas palavras, mas volta aí rapidinho, pastora. E do relacionamento, o que um jovem faz que terminou um relacionamento e está ferido e não consegue mais ter relacionamento, pastora? Porque isso tem muito dentro das nossas igrejas hoje. Tem muitos jovens que você pergunta assim, outros é porque realmente não tem, mas outros é porque não querem ter um relacionamento. Ou porque viram os pais que passaram por um processo de separação e não querem ter um relacionamento. E acaba, com o passar do tempo, pode até escolher um outro caminho que não é o caminho certo. O que a senhora tem a nos dizer? Nessa pergunta existe alguns graus de feridas, né? Alguns graus de problema emocional. Veja bem, o jovem que relacionou com fulano de tal, com a fulano de tal, e encerrou o relacionamento e está ferido ainda, tem que reconhecer a ferida. Que alguém lhe feriu ou que você feriu alguém, é preciso reconhecer que houve essas feridas. É preciso quebrar os vínculos, de repente, pelo aceleramento de limites, acelerou o limite, às vezes teve contato físico, e isso gera vínculo. E esse vínculo, se não for quebrado, você está ligado àquela pessoa. E enquanto está ligado àquela pessoa, você vai estar sofrendo e não consegue com facilidade a resolver esse sentimento com outra pessoa. Fica amarrado. A gente chama que ele fica prisionado naquela pessoa que ele teve um relacionamento, que gostava muito, que achava que ia dar certo. E aí, porque achava que ia dar certo, pode ter adiantado alguns limites, e a Bíblia não vai passar a mão na cabeça de ninguém que quebra princípio. É preciso reconhecer onde teve o erro e por que está ferida até hoje, se foi palavras, se foi palavra de agressividade, palavras de descaso, palavras de rejeição. Tudo isso tem que ser resolvido e não precisa de ir lá na pessoa, mas resolve a distância, resolve liberar essa pessoa por completo. Aproveitando a pergunta, pastora, para liberar o perdão, você precisa estar de cara a cara com a pessoa ou você pode liberar estando no lugar que você está mesmo? Porque tem muitos que não querem nem ver a pessoa. Então, lembra da história que eu falei? A moça estava aqui em Palmas e o pai estava lá no sul de Goiás. Basta falar, pronunciar. O mundo espiritual é assim, ó, estalar de dedo. É muito rápido. Se resolve, sim, no mundo espiritual. E a gente acha que precisa não, porque muita gente tem essa dificuldade. Eu tenho dificuldade de pedir perdão, de encarar a pessoa. É porque o negócio está ainda difícil dentro. Então, faz a distância, já vai aliviar. Às vezes, você tem que fazer declaração mais de uma vez. Às vezes, tem que fazer mais de uma vez. De repente, a primeira liberação foi barata. Foi aquela que eu falei, foi meio barato. Superficial. Né, então, você analisa e vai afundando, vai mergulhando, tudo onde, até você chegar no âmago da ferida e libera totalmente. E fala, e eu te libero também no mundo espiritual para que você se relacione com quem você quiser e seja feliz. Entendeu? E aí você vai ver resultados, sim. Você vai conseguir encontrar a pessoa certa e gostar, ter um sentimento completo. Mas jovens, problemas que têm que ser resolvidos. Se não quiser resolver... Se não quiser resolver, não tem como. Não. A pastora Ezi não pode pegar cada um de nós e colocar lá na sala dela lá e forçar um atendimento. Tem que buscar e recorrer à ajuda, né, pastora? Sim. Buscar e recorrer às misericórdias do Senhor, sim, né? Pastora, e com relação ao perdão, é fácil? Não é fácil? E quem que, assim, os nossos jovens, ou eu, ou qualquer pessoa, deve buscar ajuda em quem, pastora? Naquele amigo de faculdade, naquele colega de trabalho? Como que é? Vai num líder, não vai? Então, não é fácil liberar perdão. Já falei disso antes, né? Não é realmente.
E algumas pessoas até dão conta de fazer sozinho, de liberar o perdão, depois de muito choro, porque chorar para liberar o perdão é até necessário. O choro, para nós que entendemos o mundo espiritual, ele é traduzido como quebrantamento. Chorar no momento de liberar um perdão não é nada errado, não é humilhante nem nada. Tem pessoas que conseguem fazer sozinho, mas outros não, é uma guerra. E quando se trata de guerra, você não pode estar sozinho na linha de frente, você precisa de ter quem lhe ajude. Será mesmo que só o seu colega de trabalho ou de faculdade teria toda essa autonomia para te dar uma cobertura e te dar uma orientação no momento de uma guerra de liberação de perdão? Com certeza não. Você tem que procurar a pessoa certa, pessoa que te lidera, alguém que entende de intercessão, alguém que sabe o foco de oração, como te cobrir naquele momento daquela guerra da liberação do perdão. Porque, Marcela, tem casos que eles são tão profundos e a ferida é tão profunda que mesmo a pessoa sendo crente, já vivenciei isso, num momento de liberar um perdão, a pessoa fica possessa. Porque o inimigo não quer que a pessoa libere o perdão. Acontece uma possessão, não, porque a falta de perdão dá essa abertura para uma possessão. É sério, né? E aí, jovem, você vai se abrir com um colega da faculdade, com um amigo do trabalho, ou você vai procurar os seus líderes? Você que sabe que precisa liberar um perdão. Fica aqui essa pergunta para os nossos jovens, né, pastora? Será que é fácil com qualquer pessoa? E aí, se você estiver lá na sua faculdade, Deus o livre, acontece alguma coisa? Não deve. Tem que saber quem procurar. Pessoa com autonomia para isso, treinada, pessoa que tem foco de oração, que sabe estratégias de guerra. Liberação de perdão é uma guerra. Então, quem vai te ajudar tem que saber estratégia de guerra. Então, não é qualquer pessoa. Tem que ter experiência, tem que ser uma pessoa de oração, uma pessoa que vai entender que o que você está passando para liberar um perdão não é fácil. Gente, é tão sério isso, que eu acompanhei uma ocasião, um processo, uma irmã que estava com câncer terminal praticamente. E ela começou a ter umas visões muito estranhas. E aí um terapeuta foi lá e disse que ela estava tendo alucinações por conta de estar paciente terminal, mas estava em casa. E aí chamaram mas o pastor lá um dia, quase meia-noite, nós fomos lá para Taquara Alta fora. Chegamos lá, comecei a conversar com o esposo sobre perdão. Se não tinha algum perdão mal resolvido ali entre eles, ele disse não. Ele foi até meio grosso comigo. Não, pastora, de jeito nenhum, todo mundo aqui é crente. Minha esposa é crente tem mais de 20 anos. E tal. Eu falei, sim, irmão, pode ser. Mas às vezes tem um perdão mal resolvido. Aí ele disse, que eu saiba não, mas se a senhora quiser entrar no quarto e falar com ela, como é que eu vou falar com a mulher que estava paciente terminal? Deus deu uma graça muito grande. Eu entrei e ela olhou para mim e disse assim, ainda bem que a senhora chegou. Eu falei, você quer falar alguma coisa? Ela disse, quero. Aí ela começou a falar, começou a chorar. Ela disse, eu queria que a senhora trouxesse a minha segunda filha. Eu estou muito magoada com ela, porque eu não consigo colocar a comida na minha boca mais, e ela está tão sem paciência comigo que ela coloca assim com força, forçando, colocando a colherada de comida na minha boca, e ela já machucou minha boca. Eu estou muito magoada com ela. Aí eu falei assim, então deixa eu perguntar, só ela? Aí ela disse assim, não, eu estou magoada com todos da minha casa. Com o marido, com o marido, com meus filhos, com meus enteados, todos eu tenho problema com eles. Falei assim, então nós vamos sair lá fora, irmão, nós temos um problema sério. Nós temos muita coisa para resolver aqui hoje. E nós conversei com ele e falou, então vamos todo mundo para o quarto. Todo mundo, quando eu comecei a falar daquilo, aquele marido, ele estava sentado meia distância, ele ajoelhou e ele veio andando naquele quarto ajoelhado até chegar na cama da irmã para pedir perdão para ela. Ele disse, primeiro quero pedir perdão para a pastora Ezia, porque eu garanti para a senhora que nós não tínhamos nada. Mas nós vivemos aqui um maior dilema. É um se machucando o outro. Ferindo o outro. Então eu quero pedir perdão para a senhora e agora para minha esposa. E veio um após outro. E nós viemos embora. Chegamos em casa, 30 minutos depois ele liga, minha esposa partiu para o Senhor. Só faltava isso, né, pastor? Só faltava a liberação do perdão. Vocês estão entendendo o poder do perdão? É sério, viu, jovens? O poder do perdão. Aproveitando, pastora, falando de cobertura, procurar alguém,
Vamos voltar lá na tarde da bênção um pouquinho, pastora. Nesses anos todos, a senhora sempre teve uma equipe que deu essa cobertura espiritual para a senhora, né? E essa equipe, a senhora... Como que a senhora prepara essa equipe para esses momentos? A gente prepara a equipe para todos os momentos. A gente tem uma equipe para tempos de guerra, a gente tem uma equipe para tempos de bonança, a gente tem uma equipe para o dia a dia, e essa equipe é treinada para o momento que for necessário. É como um exército mesmo terreno, né? Um exército militar. Eles recebem toda orientação, toda estratégia para qualquer momento que for necessário. A nossa equipe é bem treinada. Porém, quando fica muito tempo sem nenhum episódio, acaba meio que caindo no esquecimento. Então, de vez em quando, a gente tem que fazer treinamento. Nós fazemos treinamento, a gente simula, a gente orienta nos mínimos detalhes. E eu tenho assim, um grande prazer em dizer, missionária Marcela, que a nossa tarde da bênção, ela existe até hoje porque nós lutamos com todas as nossas forças e entendimento para não ferir nenhum princípio da palavra de Deus. A gente não trabalha com meninice, a gente não trabalha com exageros, a gente trabalha dentro dos conformes. E eu tenho uma alegria de saber que um determinado dia uma pessoa possessa de demônios lá em Brasília fez a pergunta, o demônio fez a pergunta para alguém que estava lá. E a pastora Exir, lá em Palmas, ainda tem aquele exército que ajuda ela? Então, a nossa equipe é considerada como um exército do Senhor. E esse exército tá contratando novos, pastora? Como é que tá isso aí? Porque vai que tem algum dos nossos jovens aí que tem esse, não tem medo, né, pastor, e que tem esse desejo de trabalhar com o mundo espiritual e, claro, tem uma vida de intimidade com Deus, tem uma vida de oração, e que talvez quer se achegar ali, como é que é? Tá em aberto as vagas? Então, minha filha, a gente, sempre que o senhor orienta, a gente está admitindo novas pessoas. Pelo seguinte, todo mundo envelhece. Então, eu tenho uma equipe que aprendeu a fazer muito bem feito, mas que está envelhecendo e outros enfraquecendo por conta de algumas enfermidades, e o Senhor está levantando novos integrantes para a equipe. Isso é óbvio e necessário, né? E quem sabe tem muitas Exir por aí, né? Que tem desejo, que acha bonito, que tem coragem, igual eu quando novinha. Quem sabe tem uns novinhos por aí que está com vontade de integrar essa equipe. E se você tem já entendeu que tem essa chamada, você será muito bem-vindo, nos procure, que a gente, com alegria e com o aval de Deus, a gente vai inserir você na nossa equipe. A gente vai precisar, sim. Chegando perto, uma vida de oração. Indo para a tarde da bênção. Indo para a tarde da bênção. Né, de qualquer jeito vai chegar lá, não. A pastora está deixando bem claro aí. Mas o certo é, minha pastora, que a obra de Deus não para. A tarde da bênção, ela vai continuar para a glória de Deus, né? E a senhora precisa ter pessoas que vai estar ali, né, dando sucessão a esse trabalho. E, pastora, conta pra gente mais uma experiência do mundo espiritual. Eu não me canso de ouvir, porque eu já ouvi várias e várias. Então, conta pra gente aí. A gente tem umas tenebrosas, né? Eu falo tenebrosa porque a gente não sabe como é. Eu fiquei pensando assim depois, como é que eu sobrevivi a isso? Como é que a gente sobreviveu a isso? Por então, exemplo, eu vou perguntar pra senhora uma. Vamos falar de algo, pastora, que lá na infância bloqueou. Uma que a senhora teve com bloqueio de festa de aniversário, ou de alguma temática. Deixa eu dar essa dica que a senhora vai lembrar o que é. Ai, você foi mexer lá, ainda bem que eu estou curada. Amém, então vamos lá. Eu fui curada. Na minha família, nós somos 5 irmãos. Eu sou a primogênita, daí vem minha segunda. Eu pareço mais com a família do meu pai. Vem a segunda, minha irmã, que ela é mais a família da minha mãe. Ela é mais clarinha, de olhos verdes, de cabelo bem lisinho, toda, né? Enfim, isso assim segue até a última. Então, nós somos 3 parecidos com a família do meu pai e 2 parecidos com a família da minha mãe. Então, são 2 de olhos verdes, né? E os outros não. E quando eu completei 15 anos de idade, na minha cidade, no interior de Goiás, bem no interior, a gente não tinha celular, não tinha câmera fotográfica, a gente tinha que chamar o retratista da cidade. Falava assim antigamente, né? Era o retratista da cidade, as fotografias preto e branco. Mas aí meu pai fez uma festinha para mim, que meu pai, que eu era primeiro, então ele tinha todo um mimo comigo, né?
Então, ele fez aquela festinha dentro dos limites que podiam. Né? Olha, o painel colocava lá uma coxa da cama da gente. Fazia um painel lá, uma coxa lá na parede. A decoração era isso, né? Chamou o retratista da cidade. E foram fazer as fotos da aniversariante de 15 anos. Debutei desse jeito, né? 15 anos. Fiz sozinha, fiz foto com meus irmãos, com meus pais, enfim, com o pessoal da igreja. Crente faz festa com o povo da igreja, né? e crente vai mesmo, né? E crente quase não gosta de festa, pastor, nem de comida. Gosta de comida, então. E quando a gente ficou naquela ansiedade, esperando o dia que o retratista ia entregar as fotos. Era uma eternidade até que chegava. O dia que chegou naquele, eu lembro como hoje, o envelope era de papel pardo. Sabe que papel pardo? Daquela cor, papel pardo. Você sabe, jovem? O envelope de papel pardo. Aí quando foi chegando, eu fui criado nessa cultura. Ninguém ousava abrir uma correspondência na nossa casa, a não ser meu pai. Quando chegou, meu pai abriu aquele envelope, a primeira foto que meu pai tirou, tipo, ele pegou o papelzinho assim, ó, lá de dentro, né? Me ajuda, dá licença, só um pouquinho, gente. Aqui, ó. Tava lá o envelope. Quando ele puxou assim, a primeira foto que saiu era minha e da minha irmã, dos olhos verdes. Meu pai exclamou o seguinte: eita, olhos verdes lindo do pai. Que foi a mesma coisa de matar a senhora. Gente, confesso para vocês, aquele momento foi a maior ferida que foi aberta dentro de mim em relação a fotos. Eu deixei eles lá olhando as fotos e fui para dentro de casa. Posso concluir? Pode, eu fui para o quarto, deitei de bruço naquela minha cama e chorei. E eu falava assim, eu sabia que eu era feia, mas meu pai nunca tinha falado que eu era feia. Eu sou aniversariante, ele elogiou, foi minha irmã, só porque ela tem olhos verdes. E comecei a fazer aquela ladainha de quem está ferido. Quem está ferido abre uma ladainha. E eu comecei a chorar e fechei a porta. E eles foram lá e bateram nessa porta e eu não abri. De repente, estou lá deitada. Eles, depois que viram tudo que queria ver, eles pegaram aquele envelope e foi assim, ó, sutilmente botou lá na minha escrivaninha, lá no quarto, botou lá perto de mim. Tipo, quando ela sarar o choro, ela vai olhar. Ela vai olhar as fotos. Eu confesso, já confessei isso no dia que eu tive que receber essa cura emocional. Foi que eu confessei isso. Eu nunca abri aquele envelope para olhar as outras fotos. Hoje, pastor? Então eu não sei que jeito eram as outras fotos. Sabe o que eu fiz? Jovens, não escandalizem. É quem está ferido comete barbaridade. Aquele dia a ferida foi tão grande. A ferida foi tão grande que Deus ficou lá em cima, ninguém me perguntou, ninguém ousou me perguntar também se eu gostei, se eu vi as fotos. Nunca vi que jeito saíram as outras fotos. Passado muito tempo, eu peguei aquele envelope sem olhar, joguei no lixo. Eu joguei no lixo. Jovens, eu joguei no lixo. Jovens, não se escandalizem, Aí instalou um trauma de não gostar de fazer foto. Aí a senhora ficou sem tirar foto por muito tempo. Eu vim ser curada disso depois de... Olha, eu tinha 15 anos. Eu vim ser curada disso aqui em Palmas, num curso que nós fizemos, que eu submeti um curso de cura das emoções. Aquele dia foi como uma bomba tivesse caído em cima de mim. O Senhor trazia detalhes. E eu chorei demais, fui para o chão, chorei. Só que depois o Senhor Deus deu uma visão tão aberta para uma irmã, e essa irmã via lá no céu, ela é como se Deus tivesse levado ela no céu, e abriu-se um painel, e naquele painel, eu estou me emocionando, né? Mas pode se emocionar, pastor, fique à vontade. Naquele painel ela conseguia me ver em vários ângulos e de várias formas. Ela me via naquele painel. E todo o tempo ela ouvia uma voz dizendo assim, olha como ela é uma princesa. Olha como ela é uma princesa. E aquela irmã, vendo aquela visão, e ela foi falando. Eu te vejo no painel do céu como uma princesa. Você é uma princesa. E várias fotos. O painel estava cheio só de fotos minhas. Só de fotos minhas. E ela via essa voz dizendo o tempo todo, olha como ela é uma princesa. Foi aí que Deus trouxe a cura. Ele me chamou de princesa. Na terra eu podia ter sido desprezada, mas lá no céu eu era uma princesa. Eu estava naquele painel como uma princesa. Me desculpa, tá, jovens? Eu ter emocionado e ter contado isso para vocês. Eu sei que é forte, porém, de repente vocês têm passado por algum trauma dessa natureza, mas a cura tem. Basta a gente aceitar a cura.
Jovens, todos nós precisamos de alguma, ainda que seja por uma foto. Já parou para pensar, jovem? Esse papo JS vai fazer muita gente sacudir aí. Eu acredito que Deus está falando com muita gente. E nós temos a certeza que o Senhor fará grandes coisas. Pastor, aí a senhora compartilhou, né, conosco. E de questões de pessoas que vieram, pastora, para a tarde da bênção, para procurar ajuda por alguma questão também. A senhora tem alguma que a senhora pode compartilhar com a gente? Essa foi a senhora mesmo que viveu, se curou e está aqui hoje para contar. E de outras pessoas? Imensidades a gente tem, Marcela. Quase todos os processos de curta, média ou longa duração, eles caíram na tarde da bênção. Nós tivemos o nosso primeiro caso, que eu chamo de nossa primeira experiência de alto nível. A pessoa caiu na tarde da bênção ainda lá no templo pequeno. Eu estava pregando naquele dia e aquela moça ficava meio que escondendo atrás das pessoas e dizendo assim, cala a boca. O demônio já falando na boca dela, fica calada, para de falar isso. E eu continuei pregando normal, só que eu já vi que eu dei uma olhadinha para a equipe era pequenininha na época. Tipo assim, dei uma olhadinha como um sinal de presta atenção, que alguma coisa está acontecendo. E quando chegou o momento da gente ministrar... E o demônio falava para a senhora calar no que a senhora estava ministrando, né? Que eu estava ministrando a palavra. E naquele dia, quando a gente chamou as pessoas à frente, no corredor, a gente fazia um corredor que passou, essa moça endemoniou. E de uma forma terrivelmente terrível, a gente teve que ficar com essa moça, todo mundo foi embora, e a gente lá lutando. Esse foi o início de um processo que durou. Não escandalizem, que durou. Presta atenção, 5 jovem. anos, 3 meses e 19 dias. Uau! Entre possessões, entre sobrenatural do Senhor Deus, entre muita coisa terrível, entre muitas coisas lindas, entre muito tratar de Deus, com famílias, com igreja e com ela mesma. Mas foram 5 anos, 3 meses, 19 dias. Nesse episódio, eu tive também a minha primeira experiência com satanismo, que eu até então só conhecia de ler livros. O dia que eu tive a primeira experiência, que eu fui avisada pelo Senhor que haveríamos de ter um enfrentamento com satanistas, eu falei, Senhor, passa de mim esse cálice, eu não sei lidar com isso, eu só conheço isso de ler, e isso não existe no Brasil, e só é para os Estados Unidos. E o Senhor, meu Deus, me disse, você terá essa noite ainda uma experiência com satanistas. E nós tivemos. Não foi fácil. Tivemos vários embates com satanistas durante esses 5 anos, 3 meses, 19 dias, porque eles queriam a qualquer custo sequestrar aquela moça de nós. A nossa igreja foi um esconderijo para aquela moça, porque ela era denominada noiva de Satanás. Ela era controlada por 7 centros espíritas, inclusive um era dos Estados Unidos. Jovens, o que vocês estão ouvindo aqui não é conto de carunchinha, não é livro de fantasia. Isso é mundo espiritual. E ele é real, que a pastora já respondeu. E ela viveu por 5 anos, quantos meses? 3 meses e 19 dias. 3 meses e 19 dias, batalhando dia e noite. Claro, não foi só de momentos ruins. Deus se manifestou ali de diversas maneiras. E então o que a pastora está compartilhando hoje são experiências que não deve se deixar passar. Isso tem que continuar acontecendo, pastor. Eu não digo essas libertações tão demoradas. Também, se Deus quiser que demore, que demore. Intensas, né? Se Deus quiser que demore, que demore. Mas isso tem que continuar. Hoje, eu tenho certeza que essa moça tem muito reconhecimento, né, pastor? E muita gratidão por tudo. E como que ela está hoje, pastora? Está bem? Seguiu a vida? Seguiu a vida. É porque até então ela chegou na nossa igreja, ela estava cursando o 7º ano, parou tudo, né? E esse tempo todo ela ficou parada, sem trabalhar, sem estudar, sem nada. Quando o Senhor Jesus disse para nós que naquele dia ele estava liberando aquela moça para tudo que fosse necessário para ela se realizar, estudando, trabalhando, relacionando, tendo um sentimento realizado, enfim, ela estava livre para tudo isso. E nós também. O mais fantástico disso, Marcela, antes de eu dizer como ela está hoje, é que naquele momento que o Senhor Jesus disse pessoalmente para nós, para mim e para o pastor Hermes, que ela estava livre, o Senhor Jesus nos agradeceu.
por todo o tempo que nós nos disponibilizamos a cuidar daquela moça. E nós choramos Que foi muito muito porque, tempo, né, porque pastor? como o Senhor Jesus nos agradecer, nós que tínhamos que agradecer tudo que Ele nos ensinou. Porque eu devo dizer para vocês, na verdade, esse processo prolongado, eu aprendi primeiro tudo na prática para depois ir para a teoria. Não teve tempo de ir para a teoria primeiro. Foi Eu fui tudo primeiro para a na prática guerra, depois que... para depois ir para a teoria. Tudo eu tirava limpo. Eu ia tirar limpo, porque quando passava aquele momento difícil, eu corria para ter embasamento bíblico, para atrás de livros, atrás de Bíblia, para eu me embasar se a gente estava no rumo certo. A gente vivia o embate, para depois eu buscar o conteúdo Então, teórico. Então não é só também ter intimidade, né, pastor? Tem que estudar também. Tem que estudar também. Sim, a moça saiu, ela continuou estudando, ela hoje é enfermeira padrão, Glória a trabalhando, Deus. ela trabalha hoje em 2 hospitais. Não se casou, ela optou por não casar, ela cuida de um filho que, quando chegou para esse processo de libertação, ela estava grávida sem saber que estava grávida. A gente teve que administrar essa situação Nasceu, também. ele nasceu então dentro da família, foi criado Ele não nasceu lá em casa porque o Senhor deu alta para ela ir para a família dela Aí até o neném nascer. E depois depois ela voltou com ele. Voltou com o bebê. O bebê ficou também junto, então. Nessa experiência, o Senhor disse que... Essa experiência ela foi fantástica, deixa ela para outro dia, ela é bem longa. Fica aí, Papo JS para 2023, viu? Pastor Ezi, e lá no comecinho a senhora comentou sobre uma experiência que a senhora quase morreu. Conta pra gente essa experiência aí. Como que aconteceu isso aí? Então, tiveram tantas, né, que a gente achava que não ia sobreviver. Porém, essa foi muito marcante, porque nesse dia eu estava praticamente sem equipe. Só estava eu e mais uma irmã na sala da minha casa. Já era uma outra pessoa. Não é essa dos 5 anos, 3 meses, 19 dias, não. Já era uma outra. Outra, viu, gente? Eu disse que nós tínhamos experiência de curto, médio e longo prazo, né? Essa foi de mais longo prazo, de 5 anos, 3 meses, 19 dias. Também não é para tanto, né, gente? Essa outra que eu vou falar agora foi médio prazo. Essa foram uns 2 anos e 5 meses, por aí. Médio Então, prazo, viu? Essa, em um determinado dia, ela era muito rebelde, muito insubordinada por natureza mesmo. E ainda com os demônios atuando, pensa como é que era, né? Era um marimbondo envenenado. Então, muito, muito mal criada, muito respondona, muito mesmo assim, tupetinho levantado. E ela respondia mal para a gente, respondia mal para o Senhor Jesus, quando tinha um sobrenatural, e ela falava que não queria saber desse Jesus, não queria saber de nada. E aí, de tanta insubordinação dela, e acho que de tanto o Senhor Deus ver que a gente estava sofrendo muito com ela, um determinado dia, eu penso que os seres celestiais do Senhor, que também presenciavam e nos ajudavam nas batalhas, acho que eles perderam a paciência, né, com a insubordinação dela. E aí teve ela estava deitada no sofá, de repente ela falou assim: por que você está com 2 espadas? Ela via o mundo espiritual aberto também. E a gente já sabia, na hora eu entendi que com 2 espadas é o arcanjo Miguel. É o anjo Miguel que usa 2 espadas. Ela tinha visto lá. Ela viu esse ser com 2 espadas e disse: por que você está aqui com 2 espadas? Eu confesso que eu tremi nas bases nessa hora, né? E aí ele respondeu alguma coisa para ela, e ela disse assim: tô nem aí, se quiser matar, mata. Ela respondia assim: tô nem aí, se quiser matar, mata. Mal criada. Mal criada com os céus, né? Com os seres celestiais. E aí ela disse assim: você não pode matar se não tiver ordem do Todo-Poderoso. Ele disse assim: eu posso sim, eu apenas presto relatório. É assim que funciona, viu, com o arcanjo Miguel. Não deixe chegar a tanto, viu, jovens? Fique atento, viu? É assim que funciona. E quando eu vi que poderia dar realmente ali morte, porque eu sabia que o arcanjo Miguel tinha vindo determinado para eliminar aquela menina na rebeldia dela, para nos descansar talvez, eu entrei no mérito e falei: Senhor Deus, por tua misericórdia, não permita isso. Essa menina está na minha casa, vai sair uma nota que essa menina morreu na minha casa, exorcizada. Eu vou para a cadeia, meu marido vão fechar nossa igreja, vai acabar nosso ministério de libertação. Não faça isso. Se tiver que alguém morrer, então que morra eu, porque eu já sou mais idosa. Então, se alguém tem que morra eu. E quando eu falei assim, eu meio ajoelhada, e aquele anjo Miguel simplesmente largou aquela menina e ele só triscou a espada assim do meu lado direito. Só encostou aquela espada. Eu
meio que desmaiei de tanta dor. Parece que aquela espada me traspassou. Eu fui traspassada com aquela espada. De tanto, foi uma dor tão aguda que eu ficava assim, sem respirar. Não conseguia respirar, entende? Tanta dor. E falei na minha mente assim, eu vou morrer, porque eu falei que eu podia morrer. A senhora se colocou no lugar? Eu me coloquei no lugar. E quando a menina viu, quando ele recebeu uma contra-ordem. A contra-ordem a menina ouviu. A contra-ordem foi assim, para, essa não. Ainda tem muita coisa para ela fazer na terra. E ele só a espada e fez um leve sorriso e balançou a cabeça. Porque, tipo assim, por ele, eu teria morrido no lugar da menina. Mas o Senhor Deus interviu a meu favor naquele momento. Então, foi ali um momento crucial que se o Senhor Deus não gostasse de mim, eu teria morrido. Forte, né? Jovem, mas não pense você que é só o mundo espiritual das trevas, não. Pastor Ezi, conte-nos uma experiência do sobrenatural de Deus. Assim, em algum momento, o que Deus, ele não poderíamos dizer deu, ele demonstrou da misericórdia dele, por todos esses trabalhos que a senhora teve, assim. Conta para uma experiência, pastora, sobrenatural de Deus. Então, lá mais no começo do nosso papo, eu já falei de uma experiência muito imediata de Deus, que foi sobre a misericórdia dele, né? Uma evidência, assim, fantástica, que eu vivi. E outras pessoas que ouviram o meu testemunho, colocou em xeque essa misericórdia e funcionou também, né? A gente sabe, a palavra do Senhor nos diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos segue todos os dias da nossa vida, se nós estiver enquadrado com Ele, né? Precisa estar alinhado com o Senhor. Não é de qualquer jeito não, viu, jovem? Se não estiver alinhado com o Senhor, não tem essa bondade e misericórdia acompanhando todos os dias também não, né? Lembrando a todos que nos ouvem que processo de libertação precisa ser feito com muito amor. Deus precisa ver esse amor da nossa parte pelas vidas que estão aprisionadas. A gente tem que entrar no processo amando demais aquela pessoa, que a pessoa em si não tem culpa, ela é uma prisioneira das trevas. Porém, o Senhor nosso Deus, para não deixar a gente com aquele gosto só de luta, de guerra, Ele nos compensou muitas vezes, Marcela, com coisas bonitas, com coisas boas, né? E a gente tem evidências que se materializaram nas nossas mãos. Assim, a gente trabalhando a libertação numa sala fechada, de laje, sem nenhuma abertura em janela, nem porta, tudo fechado. E a gente vê cair do teto filetes de ouro. Ouro, viu, jovem? Filetes de ouro, um fio de ouro para a gente. Peninhas de pássaros que a gente não conhece. Não está distinto a raça. Não está distinta a raça. Cair essa peninha para a gente. Várias evidências assim. Eu recebi um filete de ouro, um fio de ouro. O pastor Hermes recebeu. Nós recebemos. Vários da equipe receberam muita coisa que se materializaram. E eu havia recebido só esse fio de ouro. E eu fiquei muito encantada com as peninhas de pássaros, acho que celestiais, sei lá, não sei nem se tem pássaro celestial. Deve ter. Porém, a gente caía nas mãos dos irmãos. E eu não tinha recebido. E aí eu pensei um dia, só pensei, será que eu não vou ganhar nenhuma peninha? Eu vou ficar só com um fiozinho de ouro mesmo? A senhora questionou, Deus. Eu acabei perguntando para Deus, será que eu não vou ganhar nenhuma peninha? E aí, um determinado dia, quando a gente olha, todos a olho nu, conseguiu ver, vindo caindo do teto, da laje, assim, do nada, uma pena enorme. A maior pena caiu na minha mão, uma pena de cor azul, que eu tenho ela guardada até hoje. Já mostrei para algumas pessoas que não são incrédulas, nós já mostramos esses objetos materializados, que caiu do céu para nós. Então, isso só para quem não é incrédulo, né? Que o incrédulo vai achar que a gente criou essa situação. Verdade, e toda né, a equipe é testemunha, porque todos viram, todos presenciaram essas questões. Inclusive, eu faço menção aqui da missionária Divânia, mãe da missionária Marcela, que trabalhava conosco. Ela viu tudo isso e ela também recebeu alguma evidência do sobrenatural de Deus e ainda recebe, né? Até hoje, graças a Deus, né? Ficou impregnado no DNA dela, libertação e cura interior. Eu louvo a Deus por isso, né? Então, nós recebemos muitas coisas que se materializaram do sobrenatural do nosso Deus, além da bondade graciosa revelada. Numa vez o Senhor nos colocou como numa nave
e nos tirou literalmente daquela sala. A gente sentia até enjoo, sentia tontura, porque o Senhor disse que nós estávamos numa nave, foi preciso Ele nos levar para cima até passar uma calamidade que estava passando ali naquele lugar. E depois a nave desceu e nós nos orgulhamos que nós andamos na nave de Deus. Olha só. Jovens. Não, se a gente for conversar com a pastora aqui, nós vamos ter assunto para, assim, soltar aí o ano inteiro, em várias edições do Papo JS. Jovens Shalom. Nós já falamos do mundo espiritual, das feridas da alma, como curar essas feridas, cobertura espiritual. E para finalizar, pastor Ezi, de tudo isso que foi tratado, eu gostaria que a senhora deixasse um conselho primeiro para os nossos jovens e logo após fizesse uma oração, principalmente voltada a esse tema que nós abordamos, né, que venha despertar os nossos jovens, que venha trazer de fato, pastora, uma cura para os nossos jovens. Deixa o conselho da senhora aí, baseado em tudo isso que nós tratamos, e faça a oração final também, minha pastora, com todo carinho, todo amor. Vamos lá, minha pastora. Amém. Então, jovens, diante de tudo que nós falamos, espero que vocês não estejam desanimados, ao contrário, vocês tenham ficado motivados a querer entrar nesse mérito, né, de trabalhar a cura interior, de trabalhar as emoções, de trabalhar libertações, que é muito necessário em nosso meio, e dizer para vocês que isso não é assustador, é um privilégio. Deus chama a gente para alguns ministérios que para algumas pessoas parece assustador. E, às vezes, na verdade, você tem que ser tão guerreiro que parece assustador. Eu lembro que uma vez, para completar a última experiência, o Senhor até me chamou de coração valente, porque as nossas guerras eram muito intensas, mas nem por isso nenhum de nós morreu. Ninguém morreu. Estamos todos vivos. Lutamos, ganhamos muitas batalhas, às vezes ficamos feridos, mas não paramos pelo caminho. E eu queria muito dizer a vocês, preste atenção. É um tema bem interessante, você equilibrar vida emocional com a vida espiritual. Há uma grande necessidade. Se você está em baixa, está sem resolver as questões emocionais, vai afetar a sua vida espiritual, pode ter certeza. Então, busque o Senhor, fala com o Senhor que você está disposto a se curar, a investigar se existem feridas emocionais, sejam curados em nome do Senhor Jesus e sejam frutíferos espiritualmente. Essa é a nossa palavra, nosso agradecimento pela tolerância e por vocês nos ouvirem esse tempo todo. Nos perdoe se em algum momento eu possa ter sido muito direta, mas eu só amo vocês. Amém. Vamos orar, pastora? Vamos orar então? Amém. Meu Deus e meu Pai, Sim. no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, que nesse momento eu me dirijo a Ti, Senhor, agradecendo por essa rica oportunidade de poder participar com os nossos jovens, compartilhando algumas experiências que o Senhor tem nos dado. Experiência que nós temos vivido, Senhor. Experiências maravilhosas, porque até aquelas que nós chamamos de guerras, de embates, mas o Senhor estava nos ensinando. E quanta coisa nós aprendemos nessa caminhada. Eu louvo a Ti, Senhor, pelas vidas que o Senhor tem colocado diante de nós para serem libertas, pelas vidas que o Senhor confiou a nós, meu Deus, ajudá-las a serem livres. Eu louvo a Ti também, Senhor, pela equipe que o Senhor tem levantado e colocado ao nosso lado. Eu louvo a Ti também, Senhor, por esses jovens, meu Deus, por esse projeto, desse papo, meu Deus, que tem sido tão gratificante. Quantos assuntos relevantes foram tratados, meu Deus, durante essas entrevistas. Senhor, eu louvo a Ti pela vida do evangelista Felipe, da diaconisa Maiara, da missionária Marcela, meu Deus, pela vida do Lucas, pela vida da Gabriela, meu Deus, que tem se dedicado tanto. Enfim, todos aqueles que têm se colocado à disposição para fazer acontecer esse projeto. Meu Deus, a nossa gratidão a Ti. E que o Senhor possa fazê-los crescer cada dia mais. Que cada jovem nosso possa ter descoberto hoje, Senhor, que ele tem uma chamada e que ele estava deixando de lado. Que essa chamada venha florescer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Amém. Muito bem. Chegamos ao final do nosso Papo JS com a nossa querida pastora Ezi Batista.
Vieira. E eu tenho certeza que todos aprenderam muito. Como eu disse, Papo JS 2023, nós temos vários temas para falar com a pastora Ezi. Deixa agendado aí, viu, meninos? E eu quero, desde já, agradecer todos vocês que estiveram conosco. Compartilhe, comenta, deixe seu comentário aí. Indique para outros amigos que você sabe que gosta do mundo espiritual para estar assistindo esse Papo JS. E na semana que vem, nós teremos mais uma edição especial. Quem será? Comenta aí. Deixe os seus comentários de quem vocês querem ver aqui no nosso Papo JS. Muito obrigada. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.